Bom dia, meus amigos, mais uma vez aqui, Palavra da Manhã, canal Alex Denner. Queridos, hoje o tema é sobre os anjos. Hebreus capítulo 1, verso 4 diz: Assim Deus fez com que o seu Filho fosse superior aos anjos, e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. O Senhor Deus, Jesus, o Filho de Deus, ele é superior aos anjos, não é? Ou seja, por que nós devemos falar sobre os anjos? Porque eles têm um papel fundamental na vida de todo cristão. Tem anjos a favor do reino de Deus e anjos caídos, no domínio de Satanás. Então os anjos, eles são mencionados em várias passagens na Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ou seja, eles são descritos como seres celestiais que servem a Deus. Os anjos, eles realizam os projetos de Deus e obedecem às suas ordens. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Ou seja, os anjos estão descritos como aqueles que se comportam de se encarregar das mensagens divinas do nosso Deus, porque os anjos estão a serviço e proteção dos seus filhos, que somos nós, não é? E eles nos ajudam e nos auxiliam e nos guiam aqui na terra. A palavra de Deus também diz, no Salmo 68, verso 17, com seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do monte Sinai para o seu lugar santo. Ou seja, o Senhor, onde o Senhor está, os seus anjos estão ali o servindo, estão ali para executar as suas ordens ou seu beneplácito, que é a sua vontade. Um exemplo também claro na palavra de Deus é o arcanjo Miguel, o arcanjo que é o chefe da guarda dos exércitos de Deus. Todos nós sabemos que os anjos também têm a sua hierarquia, queridos. Outro exemplo também de hierarquia na Bíblia dos anjos é o arcanjo Gabriel, aquele que apareceu a Maria para anunciar o nascimento do Salvador, não é? Ele também aparece a Zacarias e Isabel para anunciar o nascimento de João o Batista, que anunciaria e prepararia o caminho do Senhor. Ou então, o anjo Miguel é um exemplo, queridos, muito forte na Escritura, como um dos principais anjos de Deus, encarregado também do exército de Deus e proteger aqueles que são seus filhos. Os anjos também são descritos como mensageiros do Senhor, levando as suas mensagens, visões, àqueles a quem o Senhor usa na terra, como os profetas, não é? Tem tantos profetas na Bíblia Sagrada que Deus enviou seus anjos para levar uma mensagem de resposta, uma mensagem para o acontecimento. Então a palavra de Deus diz em Daniel, no capítulo 9, versos 22 a 23, que Gabriel, o anjo do Senhor, apareceu a Daniel para lhe mostrar uma visão do futuro e lhe explicar o que vai acontecer com o povo de Deus. Então veja, os anjos, eles são extremamente importantes no reino de Deus. Então nós não devemos adorar anjos, nós adoramos a Deus, mas nós devemos respeitar a hierarquia angelical do céu, que muitas vezes o Senhor Deus envia os seus anjos, para nos trazer respostas, para nos livrar de qualquer coisa que possa nos acontecer. Também os anjos, eles são descritos também como sendo responsáveis para executar justiça divina, ou seja, juízos de Deus. O Salmo de número 78, verso 49, nos mostra que os anjos foram enviados por Deus para trazer julgamento, ou seja, juízo sobre o Egito. Os anjos também, meus amigos, eles são vistos como seres que louvam e adoram a Deus. Olha, queridos, se até anjos prestam culto ao Deus Todo-Poderoso, imagina nós que somos criatura de Deus aqui na terra, seres viventes, que têm a oportunidade também, meus amigos, de prestarem louvor ao nosso Deus. O profeta Isaías diz no capítulo 6, verso 2 a 3, que os serafins, queridos, estavam descritos como anjos, que foram vistos figuras que o adoravam a Deus,
né? Quem não se lembra do clássico Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e serafins voavam acima dele, cada um continha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, não é? Então veja, queridos, que serafins também têm a função de louvarem a Deus, estar prestando a Deus adoração contínua. Então, embora os anjos sejam mencionados muitas vezes na palavra de Deus, qual a natureza exata, né, dos anjos no papel de desempenhar na nossa vida algo que venha do céu? Ou seja, na nossa vida nada mais, nada menos do que uma função de enviar a nós a direção e o caminho para o mistério de Deus em nossas vidas, porque só Deus revela os seus mistérios e Ele muitas vezes usa os anjos para assim executar essas ordens. Então a Bíblia nos dá apenas a visão limitada da vida dos anjos, né? Ou seja, muitas questões ainda sobre os anjos permanecem em resposta e vão continuar, a não ser que Deus revele a algum de vocês algo sobrenatural sobre anjos, e aí você compartilhar conosco a sua experiência. Mas os anjos estão para abençoar o povo de Deus, ao contrário dos anjos caídos, que têm uma função de, está claro e descrito na Escritura, que eles vieram para roubar, matar e destruir. Estão a serviço do mal, das trevas, para prejudicar eu e você, para nós não fazermos do nosso Deus o único e verdadeiro Deus dentro do nosso coração. Tantas coisas poderemos falar de anjo, queridos, mas uma coisa está clara na Escritura, que os anjos, uma parte muito importante do plano do Deus Todo-Poderoso, acerca do seu povo, acerca até da humanidade, né? Esses mensageiros, protetores que executam a justiça de Deus e faz-nos também mostrar que devemos adorar a Deus e também eles o adoram. Os anjos são uma lembrança para nós de que Deus está sempre presente em nossas vidas e nos guia através dos seus mensageiros. Então o que nós temos que fazer? É ter no coração a certeza de que onde nós estivermos, qualquer lugar da face dessa terra, os anjos do Senhor estão ao nosso favor. O salmista diz, o clássico Salmo 91, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os temem. Então um dos segredos é você entender que existe um Deus todo-poderoso que tem anjos a seu favor, ministradores, mensageiros, para nos dar assim a bênção, para nos dar uma resposta, para nos mostrar o caminho, para mostrar para nós onde nós temos que fazer o que é certo, porque nós não queremos trazer juízo de anjos caídos sobre a nossa vida, não é? Porque se os anjos estão aqui mencionados na palavra de Deus, mostrando para nós claramente que a figura angelical só tem um propósito, servir ao reino de Deus e também a proteger o seu povo. Devemos nos alegrar, porque onde nós estivermos, os anjos do Senhor estão conosco ali para nos abençoar. Que Deus abençoe você e que o anjo do Senhor esteja com você, aonde você estiver e com a sua família. Um abraço, bom dia.